O tema educação ganhou muita visibilidade nos últimos 20 anos. Nesse período, observamos mudanças na legislação educacional, novas orientações curriculares e o desenvolvimento de muitos programas destinados à expansão e melhoria da educação pública no país. Apesar dos avanços, o Brasil ainda convive com problemas sérios no setor. Neste mesmo período, os brasileiros passaram a acompanhar com mais atenção o desenvolvimento do cenário educacional do país. Para falar sobre este tema, converso hoje com os professores Andréa Borges de Medeiros e Marlos Bessa Mendes da Rocha. Sejam bem-vindos ao programa, Andréa, Marlos. Marlos, em 2009, o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, divulgou alguns dados, nos quais ele diferencia algumas questões, tanto regional, gênero, classe social e também etnia. Você acredita que esse cenário é pertinente ou que o IPEA está correto? Eu não me lembro especificamente de ter visto esses dados do IPEA, mas com certeza essa diversidade brasileira é muito grande, não é? Até em âmbitos menores, da própria cidade de Juiz de Fora, é possível ver na rede pública, municipal ou estadual, diferenças de aproveitamento escolar, de etnia, enfim, as mais diversas diferenças dentro da própria rede, de escolas para outra, de bairro para outro, de forma que, com certeza, o nosso cenário é muito diversificado. Agora, isso não é um problema só nacional, isso é um problema mundial. Nos Estados Unidos, outro dia estava lendo um trabalho, um artigo, onde também essa questão da diferenciação de escolas é muito grande, em termos de rendimento, de aproveitamento curricular, de diferenças sociais enormes, e isso também é um problema grave para eles. As universidades americanas são obrigadas a fazerem cursos mais homogeneizantes para poder desenvolver os seus trabalhos. Andréa, você como coordenadora pedagógica, como você percebe a questão do ensino hoje em dia? No tocante às diferenças, elas não deveriam ser um problema, mas acabam sendo na medida em que nós, educadores, não sabemos lidar com essas diferenças. Então eu percebo que esses dados eu também não tenho assim em números, esses dados estabelecidos, mas eu percebo que é real, essa condição da escola brasileira e das escolas tanto públicas de periferia urbana quanto as de periferia, quanto as escolas rurais, se organizarem com muitas diferenças das crianças, dos níveis socioeconômico, nível de aproveitamento escolar. A questão étnica é uma questão séria dentro da escola, na medida em que preconceitos e situações de discriminação estão presentes no cotidiano da escola, mas eu percebo que isso é um desafio, para todos os educadores, não só para os coordenadores pedagógicos, mas também para professores, diretores e para a universidade, na medida em que ela precisa se aproximar da escola. André, você citou a questão da educação rural e, comparativamente, a educação urbana. Há muita distinção em termos da relação ensino-aprendizagem, tanto na rural quanto na escola urbana? Olha, eu acho que os dados do IDEB, eles apontam algumas diferenças, mas eu tive experiência nas duas redes, na rede pública, nas duas realidades, tanto na escola pública, de periferia urbana, quanto na escola rural. E o que a gente percebe é que a diferença marcante é que o menino da escola rural, ele não tem tanto acesso à leitura quanto os meninos da escola urbana, até pela própria condição, das localizações de suas casas, da impossibilidade de trabalhar com materiais visuais. E isso dificulta o aprendizado? Não sei se dificulta o aprendizado, mas com certeza dificulta o acesso à leitura,
E se a gente parte do princípio que a leitura é importante para a construção, né, de um aprendizado mais amplo, interfere nas questões de aprendizagem. Marlos, você como professor, pesquisador e historiador da educação no país. Há exatamente 80 anos, em 1932, foi lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. De lá para cá, o que mudou? O Manifesto de 32, estou me lembrando aqui de uma fala de um estudioso importante desse tempo, que é o professor Jorge Magri, tem uma obra, enfim, um livro que estuda a educação na Primeira República. E ele, em 70, exatamente quando comemorou 70 anos do Manifesto, ele, numa mesa em comemoração a isso, no Congresso Ampete, ele dizia que o Manifesto de 32 foi o documento mais relevante até hoje da educação brasileira, né? Porque lá apontou-se caminhos de uma educação pública, de uma educação de massa, né? E, de certa maneira, esse é o caminho que se trilhou a partir de então. Pode-se dizer que ali marca-se um novo tempo histórico na educação brasileira, onde a educação começa a se constituir entre nós como um direito social. Poderíamos chamar até de uma constituição pedagógica, né? Sim, constituição desse momento histórico novo, que é ainda o momento que vivemos. Na medida em que essa questão de uma educação de massas, de uma educação universal, de uma educação para todos, ela não está ainda, corremos atrás disso até hoje, ela não está ainda plenamente resolvida. E nesses 80 anos, o que mudou de lá para cá? Efetivamente, porque esse manifesto que foi apresentado em 32 foi destinado aos governantes, numa tentativa de modificar a educação pública no país. E o que mudou de lá para cá? Bom, com certeza esse nível de universalização mudou, ampliou-se. Quer dizer, a questão ao tempo, que era uma questão de dar acesso, hoje já não é uma questão premente. Hoje, basicamente, tem-se, enfim, os níveis aí, os dados dizem que 97% das crianças em idade de educação obrigatória estão contempladas, estão nas escolas. Então, a questão do acesso é uma questão resolvida, mas, evidentemente, a questão de uma educação que se faça, que efetivamente traduza em resultados para essa população, isso é algo que ainda estamos correndo atrás. André, voltando à questão que você mencionou com relação ao IDEB, esses dados do IDEB, de fato, refletem a realidade brasileira? Eu penso que o IDEB é um índice, né? Ele reflete o nível de desenvolvimento escolar, mas ele não reflete tudo da escola. Eu acho que é um dos índices importantes que nós precisamos trabalhar para que a qualidade da educação seja alcançada, mas ele não pode resumir o perfil de todas as escolas, e eu temo quando o IDEB se torna uma referência de ranqueamento para a organização, né, dos dados que se referem a todas as escolas. Do seu ponto de vista, o que falta para esses dados do IDEB refletir de fato a realidade brasileira? Eu não penso que seria o IDEB, mas que seria associar ao IDEB as construções e algumas relações estabelecidas na escola que envolvem o seu cotidiano. Talvez algo complementar que nós que estamos hoje na escola sentimos na pele quando chega o resultado do IDEB, depois de tanto esforço que a escola faz com as famílias, com os alunos, e de repente o resultado não reflete todo aquele esforço e todo aquele empenho de professores, pais, alunos, para conseguir um resultado positivo. Então, em determinados momentos, quando nós recebemos o resultado do IDEB na escola, acontece um desânimo, que justamente porque o IDEB não reflete o esforço, ele reflete o resultado.
E como o conjunto de professores, ou na verdade o conjunto das escolas públicas, percebe essa questão? Sim, com certeza. E por isso, tantas vezes resistem, né, à participação nas avaliações externas, que são importantes, são positivas, são necessárias, apresentam sim possibilidades de avanço, porque nós podemos discutir sobre aquilo que não foi tão bem resolvido nas provas, sobre o desempenho dos alunos, mas eu penso que nós não podemos resumir a qualidade de uma escola ao índice do IDEB. Segundo o IDEB, a Escola Brasileira, educação pública, tem qualidade? Ainda não, né? Nossa meta, a meta hoje do IDEB é 6.0 e nós estamos lutando ainda para alcançar esse índice de 6.0. O IDEB é muito, tendo carona aqui na pergunta dirigida a André, o IDEB é muito estritamente cognitivo, né? E a escola tem um trabalho educativo que é muito mais amplo do que a estrita cognição. Então podemos considerar que esses dados do IDEB não refletem de fato a nossa realidade. Faltam elementos que comprovem e demonstrem uma qualidade na educação brasileira. Precisariam dados mais apurados, que não se restringissem estritamente à cognição, para, enfim, levantar uma situação um pouco mais real do que se faz na escola. Vamos voltar mais um pouquinho no tempo. Tem a emenda dentro da Constituição de 1988, a emenda número 59, que exige a obrigatoriedade do ensino médio no país. Essa emenda, ela transformou alguma coisa na educação brasileira? Acho que ainda não, mas essa é uma tendência universal, ou seja, o ensino básico como um todo se tornar universal. Essa questão já foi levantada lá atrás, com preocupação pelos escolanovistas, e isso continua sendo uma meta, né, entre nós de universalizar também o ensino médio. A escola americana, a escola europeia e escolas não só desses chamados países centrais, mas também aqui ao nosso redor, Uruguai, Argentina, então já tem uma escola de ensino médio mais universalizada, né? Mas dentro dessa questão, a questão agora da destinação da verba pública, não é? O próprio tramita, né, no Congresso Nacional, através do Plano Nacional de Educação, que mais 10% sejam incluídos, destinados à educação pública. Isso mudaria alguma coisa? Com certeza, né? Com certeza esse orçamento de 10% do produto interno bruto não é pouca coisa. Tá? Agora, eu acho que houve no processo aí de negociação, houve um certo, talvez, sectarismo. O governo chegou a aceitar o índice de 8%, né? Que também já seria um razoável aumento, porque parece que os níveis atuais são em torno de 5% a 6% do produto interno. Chegar a 8% não é pouca coisa. Mas houve certas intransigências na negociação, um certo oportunismo político de oposições que querem, né, a todo momento se contrapor ao governo, né, e de certa maneira essa meta de 8% que o governo teria acordado, né, acabou sendo rejeitada nas negociações e criou-se um certo impasse. Mas sem dúvida alguma que a meta futura é chegar a esses 10%. André Matos, nós vamos dar uma pequena parada e o Culto Circuito volta daqui a pouco para conhecermos mais um pouquinho da educação básica pública brasileira. Até já. Voltamos com o Culto Circuito. Hoje eu converso com os professores André Borges e Marlos Bessa. Como a gente dizia com relação às várias questões da educação pública brasileira, existem atualmente vários debates constitucionais. Você acredita que esses debates melhorarão a educação pública? Olha, depende do que você esteja falando desses debates constitucionais. Tá? Essa questão, por exemplo, que você tocou no bloco passado, dos 10%, sem dúvida alguma é algo que traz um efeito promissor para a educação. Não é?
Que outros debates você localizaria aí? A questão... A própria destinação, né, de mais verbas e as lutas, inclusive, que existem dentro das escolas, dentro dos debates das escolas, para mais verba para a educação. Pois é, esse debate dos 10%, né? Esse debate daí, sem dúvida alguma, resulta algo... Não? Um outro debate importante é do Plano Nacional de Educação. Não é? Esse plano que estabelece metas futuras, não é? Esse, sem dúvida, se implementado, ele resultará em avanços consideráveis para a educação brasileira. Tomara, né, Márcio? André, dentro das escolas, você que é uma militante que está dentro das escolas, certamente promove vários debates dessa questão. Qual o ponto de vista das escolas dessa questão? Eu penso que hoje tem dois debates importantes que estão na pauta do dia. Um sobre o que é educação inclusiva, não é? E o outro sobre a valorização das diferenças e o estudo da afro-brasilidade, da história da África e do indígena no contexto da educação brasileira. Então, ambos tocam na primeira questão levantada, que foi as diferenças e o campo de desigualdades dentro da escola. Então, esse debate ele é importante não só porque ele é constitucional, mas porque ele configura uma nova escola nessa perspectiva da valorização e do rompimento com as desigualdades. Você acredita, então, que a política de cotas ela vai resolver algum problema? Eu acho que ela já está resolvendo algum problema. Não é? A política de cotas é uma política de ação afirmativa importante, como tantas outras políticas de ação afirmativa que nós temos e que tocam diretamente nessa questão do acesso, da democratização do ensino, da relação com a universidade para os alunos que estão na escola pública, com essa possibilidade de acesso. Então, sem dúvida, eu acredito que a política de cotas é importante para esse debate em torno das diferenças, em torno da diversidade na escola pública e da promoção da igualdade racial e do rompimento com as desigualdades. O que você acha, dentro da questão da educação brasileira, do legado deixado por Paulo Freire? Paulo Freire é um nome mais do que nacional, né? Um nome internacional e que, enfim, fez a sua proposta pedagógica a partir de um contexto dos anos 50, 60 nacionais, né? Então está comprometido com esse debate brasileiro desse período, mas que sem dúvida alguma se transformou em algo mais amplo, né? A questão do diálogo, da quebra dos autoritarismos pedagógicos. Isso é um problema que evidentemente é universal. E nessa medida ele se tornou uma referência, né, mundial, enfim, numa pedagogia mais contemporânea. Né? E sem dúvida o nome dele é um ícone, né, da educação brasileira e mundial. André, dentro do pensamento do ensino, atualmente há uma escassez muito grande de professores que atuam diretamente em sua área específica. Na verdade, eles militam em várias áreas, né, por falta de contratação, por falta de abertura de vagas para essas contratações. Isso não prejudica a educação? Com certeza prejudica, mas eu penso que esse quadro é diverso nas regiões do Brasil, né? Eu penso que hoje há problema também, não só na contratação de professores e na adequação desses professores com a sua formação para aquilo que eles estão sendo contratados, mas há um problema também do pagamento desses professores contratados, né? Das diferenças salariais num quadro de rede pública onde se lida com professores que são efetivos, que têm um plano de carreira específico e com os professores contratados. Eu acho que isso é um problema que a educação tem que enfrentar, né? Porque nós lidamos na escola hoje com
além dos problemas de formação, com essa diferença salarial, né? E professores executando a mesma função. E isso eu vejo como um problema. O que é um prejuízo para a escola pública? Sim, não deixa de ser um prejuízo, porque aquele professor contratado, de uma certa forma, há um investimento nele e muitas vezes ele não retorna, né, para aquela escola em que ele fez um trabalho bacana, envolvendo com o grupo, e novamente, no ano seguinte, nós temos que receber outros professores e lidar com o aspecto da formação em contexto com aquele que não participou daquela história de escola anterior. Marlos, voltando à questão das suas pesquisas como historiador, você já realizou alguns trabalhos voltados à história da educação em Juiz de Fora. Como é que está a educação de Juiz de Fora? Vai bem? Essa é uma pergunta difícil, tá? Mas os meus estudos são mais, enfim, pegam o Juiz de Fora como algo indiciário do que está se passando no país, né? Os meus estudos são mais voltados para o período da transição Império-República, início da República, nas primeiras décadas republicanas, o início da formação das primeiras instituições escolares na cidade, né? E, enfim, eu não tenho a pretensão de que esse estudo, enfim, traga implicações práticas imediatas para a situação da escolar, mas mais para pensar, enfim, pensar a dimensão educacional do ponto de vista histórico. Eu penso que esses meus estudos remetem a um tempo constitutivo primeiro de uma escolaridade moderna no país. Apontam para a tentativa de caracterizar esse tempo histórico primordial dessa modernidade educacional no país. Juiz de Fora, na verdade, ela é considerada uma cidade de polo em educação. Então, nesse sentido, há um grande atrativo, não é, das cidades vizinhas e de outros estados que vêm para Juiz de Fora. Hoje, de fato. E isso é bom para a cidade? Sem dúvida que é, sem dúvida que Juiz de Fora é uma cidade de referência hoje na região, como foi em Minas nesse início do século XX. Os principais jornais de Minas estavam aqui na cidade. A própria rede educacional daqui os grupos escolares começam a se constituir no mesmo tempo em que estavam se constituindo também em Belo Horizonte, que é uma cidade muito nova, de forma que Juiz de Fora tem essa dimensão, vamos dizer, inovadora, aquele tempo. Falando até em questões inovadoras, né? Vamos falar um pouquinho de tecnologia. A tecnologia, dentro dos seus estudos, das suas pesquisas históricas, a tecnologia mudou muito o modo de ensinar, o modo de aprender? Pois é, as minhas pesquisas não tratam sobre isso. Mas a minha experiência de professor, o meu contato com a Andréia, dos problemas, enfim, que ela me traz, enfim, mostram que essas tecnologias não são fundamentais para mudar a natureza da escola e do ensino que lá se faz. Às vezes esse excesso de tecnologia é pouco utilizado na transformação pedagógica, até porque elas exigem, para serem bem aplicadas, uma infraestrutura que nem sempre a escola tem. Então acho que o fundamental ainda é a relação professor-aluno. É essa relação que precisa ser problematizada e aprofundada. E o instrumental é um recurso que pode ser, enfim, extremamente favorecedor de um enriquecimento educacional, se for bem utilizado bem. Dentro da mesma ideia da questão das tecnologias, eu queria saber de você, André, a questão da educação à distância. Você acredita que essa educação é uma educação eficaz? Eu acho que sim. Eu acho que eu tive a oportunidade de participar de alguns programas, como o PROCAP, início da década de 90. Final da década de 90, início do ano 2000. Participei também do Progestão, aqui, coordenado pelo CAED,
e eu percebo que há rincões, mesmo em Minas Gerais, que a educação à distância faz a diferença. Foi muito importante esse trabalho com a educação à distância nessa época. Eu não conheço como tem acontecido hoje, mas eu digo que com os professores que eu tive relação naquela época, e nós atuamos no norte de Minas, a educação à distância fez a diferença para a formação daqueles professores. Então acredito que isso é uma possibilidade. Para a gente encerrar, nosso tempo está no final, com relação à formação dos professores. Hoje os professores são bem formados para entrar em sala de aula? Eu penso que não são bem formados. Eles têm possibilidade de formação na universidade, mas eu penso que da mesma forma que os professores não são tão bem formados assim, outras áreas do conhecimento precisam de continuidade de formação, né? Não só na educação. Eu acredito muito na educação em contexto, né? Essa formação em contexto, que a própria escola, abrindo debates sobre as relações do cotidiano, sobre as propostas de ensino-aprendizagem, contribuem também para a formação desses professores, e destaco a relação com a universidade. Eu venho de uma escola da periferia urbana de Juiz de Fora, que é a Escola Municipal José Calil Awad, da rede municipal aqui, e nesses 10 anos, eu tenho 15 anos de escola José Calil, mas nos últimos 10 anos a relação com a universidade foi muito forte. Então a produção de pesquisa nesse estreitamento de relação contribuiu muito para a formação de professores naquela escola, para a formação de professores na região e para a avaliação da escola sobre as suas práticas e sobre o seu currículo. Então eu acredito que essa possibilidade de formação na relação com a universidade é um viés importante para a construção de uma escola de qualidade. Tomara, né, André? Sempre vamos torcer para que a educação pública, principalmente, tenha qualidade. É esse o nosso desejo. André, queria agradecer a sua presença no programa, professor Marlos Bessa, queria agradecer a sua presença também. E o Curto Circuito fica por aqui, mas continua na internet. E você pode assistir aos programas exibidos no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. A todos uma boa noite e até semana que vem. Tchau!